Academia Corporativa e Desenvolvimento de Talento. Bem, vamos falar sobre isto porque é aqui que a grande maioria das empresas de design e de mobiliário encontra o seu maior obstáculo, a sua verdadeira dor de cabeça para crescer. Vamos analisar porquê e, mais importante ainda, como é que podemos resolver este problema de uma forma estrutural. Esta é a pergunta que se calhar não nos deixa dormir à noite, certo? Projetos que são recusados, oportunidades valiosas que se perdem, e não é por falta de clientes, não. É por uma incapacidade operacional, uma falta de gente qualificada lá dentro, e olhem que isto não é um problema passageiro. É um desafio estrutural que ameaça a sustentabilidade e o futuro de qualquer negócio nesta área. Ok, vamos mergulhar nisto. A crise do setor. Porque ignorar este problema não o faz de todo desaparecer. Pelo contrário. O custo real de não fazer nada vai se acumulando em silêncio. Pensem numa fissura na fundação da empresa. Vai minando a rentabilidade e a reputação dia após dia. Vamos ver as consequências diretas e bem visíveis disto. Cada um destes pontos é basicamente uma fuga de capital e cria uma vulnerabilidade estratégica enorme. É um ciclo vicioso. Começa com a recusa de projetos, que é perder receita direta na cara. Isto leva à tentação de ir buscar talento à concorrência, pagando balúrdios, uma solução que é temporária e, convenhamos, financeiramente perigosa. Depois, a formação tradicional raramente acerta nas necessidades reais do dia-a-dia e, talvez o mais crítico de tudo, o conhecimento valioso dos mais velhos, o verdadeiro ADN da empresa, está a desaparecer com a reforma deles, sem nunca ser passado para a frente. Muito bem. Então, qual é a solução? Não são remendos, não são soluções pontuais. A resposta está numa mudança de paradigma. A criação de uma academia corporativa interna. E atenção, isto não é um centro de custos. Muito pelo contrário. É o motor central de uma nova arquitetura operativa. Uma máquina desenhada para gerar, reter e, acima de tudo, multiplicar talento de forma contínua. E esta é a filosofia que muda completamente as regras do jogo. Pensem nisto. Uma máquina, um carro, um computador, tudo se desgasta com o uso. Agora, o conhecimento, quando é organizado e partilhado, é o único ativo que ganha valor quanto mais se usa. Isto cria uma vantagem competitiva que é quase impossível de copiar. A academia transforma o conhecimento da empresa no seu ativo mais estratégico. E como é que se constrói isto? Basicamente, esta arquitetura assenta em 3 pilares que se apoiam uns aos outros. Primeiro, temos de redefinir a forma como se vende, para proteger o valor do que fazemos. Segundo, construímos uma cultura interna de responsabilidade, de excelência para garantir que entregamos o que prometemos. E terceiro, criamos um sistema para acelerar a competência técnica da equipa, para assegurar a qualidade. Vamos explorar cada um destes pontos. Vamos começar pela linha da frente, onde o valor é criado, ou muitas vezes destruído. É a equipa comercial. O objetivo aqui é muito claro. É acabar com a guerra de preços que esmaga as margens. É transformar vendedores em verdadeiros consultores estratégicos de alto valor. Este quadro mostra perfeitamente a diferença. A ideia é deixar de ser um mero despachador de catálogos para passar a ser um consultor de confiança. Um despachador reage, ouve o que o cliente pede e dá. Um consultor descobre o que o cliente realmente precisa. Muitas vezes, até antes do próprio cliente se aperceber disso. A diferença entre um e outro é a diferença entre uma venda de baixo valor e um projeto de alta margem. É simples. E no coração desta transformação está a metodologia SPIN. É uma estrutura, uma ferramenta comprovada que ensina a equipa a fazer as perguntas certas na ordem certa. O erro mais comum no nosso setor é apresentar a solução, o projeto, o orçamento, demasiado depressa. O SPIN inverte isto. Primeiro diagnosticamos a fundo, só depois, muito depois, é que apresentamos a cura. E o que é genial nisto é que pega numa teoria que parece abstrata e torna numa coisa super concreta e poderosa. Reparem bem na evolução da conversa. Começamos por perceber a situação, o status quo, depois identificamos uma dor, um problema, a seguir amplificamos o impacto dessa dor e finalmente guiamos o cliente para que seja ele próprio a dizer em voz alta o valor da nossa solução. É exatamente aqui que o preço se torna secundário. Mas de que serve fechar uma venda de alto valor se depois a entrega falha? Exato. Vamos então passar ao segundo pilar. Vamos ver como é que se constrói uma cultura interna que acaba com os erros que custam fortunas e que consegue reter o pessoal-chave. Este é o motor que garante a excelência que foi prometida lá atrás, na venda. O ponto crucial aqui é ir muito para além da simples responsabilidade. Ownership, ou sentido de propriedade, significa que cada membro da equipa, desde quem desenha até quem instala, sente que o projeto é seu. Antecipa problemas, não anda à procura de desculpas e preocupa-se com o resultado final tanto quanto a direção. É a diferença entre ter empregados e ter uma equipa de donos. Este gráfico é muito revelador. O custo escondido dos erros, dos retrabalhos, dos desperdícios é enorme.
é uma sangria invisível na rentabilidade. Agora, o investimento para criar uma cultura de qualidade, apoiada pelos incentivos certos, é comparativamente pequeno, mas o retorno que se tem ao reduzir drasticamente esses custos é massivo. E para que não haja dúvidas, isto do ownership não é uma ideia vaga, não é conversa de corredor. Constrói-se com sistemas muito tangíveis. Estamos a falar de incentivos que premiam a qualidade e o resultado, não apenas a velocidade. De planos de carreira que mostram às pessoas que elas têm um futuro claro na empresa. E, fundamentalmente, de líderes no terreno que sabem gerir equipas e processos, em vez de andarem só a apagar fogos. Com a venda e a cultura alinhadas, falta o pilar final, a espinha dorsal da operação. Como é que tornamos o pessoal técnico novo produtivo numa fração do tempo normal, garantindo os mais altos padrões de qualidade desde o primeiro dia? Este caminho estruturado comprima radicalmente a curva de aprendizagem. Esqueçam o método antigo e arriscado de aprender a fazer por tentativa e erro na casa do cliente. Em vez disso, os novos membros da equipa são mergulhados em ambientes controlados. Aprendem com manuais visuais, fáceis de seguir e são acompanhados de perto por mentores experientes. O resultado? Adquirem os padrões da excelência da marca desde o início e evitam-se aqueles meus hábitos que depois custam tanto a corrigir. Claro que, quando falamos numa transformação desta dimensão, surgem perguntas. É normal, é uma mudança de paradigma. Por isso, vamos agora abordar as barreiras mentais, as preocupações estratégicas mais comuns que qualquer líder empresarial teria antes de avançar com uma arquitetura destas. Esta é a objeção clássica. É uma preocupação válida, claro que sim, mas que ignora um risco muito, mas muito maior. E bem mais caro. Esta frase reformula completamente a discussão. Não acham? O custo de ter uma equipa não formada a cometer erros, a destruir margens e a manchar a reputação da marca todos os dias é imensamente superior ao risco de um bom colaborador, já formado, decidir sair. E aqui está o paradoxo. Uma cultura de desenvolvimento e de crescimento não os incentiva a sair. Pelo contrário, torna-se uma das mais poderosas ferramentas para os reter. O impacto, na verdade, acontece em duas fases. Há uma mudança imediata na abordagem, na mentalidade da equipa, e depois há um impacto financeiro, mensurável, que se vai consolidando com o tempo. A mudança de atitude é quase instantânea. A equipa começa logo a fazer melhores perguntas, a ter conversas mais profundas com os clientes. No entanto, os resultados concretos na rentabilidade, como o aumento do valor médio por projeto e as taxas de fecho, esses tornam-se robustos e evidentes a partir do segundo trimestre depois da formação. Foi desenhada para beneficiar toda a gente, toda a equipa, mas com objetivos estratégicos diferentes para cada grupo. É um sistema que potencia todos os níveis de experiência. Para os recém-chegados, o foco é a aceleração, é torná-los produtivos e a garantir a qualidade desde o dia 1. Para os especialistas, os veteranos, o objetivo é duplo. Primeiro, padronizar as melhores práticas em toda a empresa e atualizá-los em novas tecnologias. E segundo, e isto é crucial, transformá-los em mentores. Isto permite multiplicar o conhecimento valioso deles em vez de o deixar desaparecer com o tempo. Implementar esta arquitetura operacional é muito mais do que uma melhoria. É uma decisão estratégica que transforma o negócio pela raiz. A experiência de um consultor como o Hernan, que passou anos no terreno a perceber as nuances deste setor, é chave para garantir que esta transição seja feita da forma correta. No fundo, a escolha é entre continuar a competir por preço no mercado saturado ou tornar-se um líder de mercado reconhecido pelo seu valor e pela sua excelência.